Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Depois da espetacular vitória do Grêmio contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro, tô ainda aqui na cabine do Jaconi. Acho que foi o melhor jogo do ano do Tricolor, porque a vitória foi muito importante, os 3 pontos somados são fundamentais na tabela, a gente se distancia da zona de rebaixamento, fica numa situação muito mais confortável, mas mais do que isso, o Grêmio teve atuação, o Grêmio teve bom desempenho, o Grêmio venceu e mereceu. Foi uma vitória construída, não foi uma vitória achada ao acaso. O Grêmio venceu com autoridade. Do primeiro ao último minuto do jogo, 2-0, mas poderia ter sido mais. O Grêmio criou oportunidades. Se o jogo tivesse terminado 3 ou 4-0, seria justo. O Volpi fez uma grande defesa aos 34 minutos do segundo tempo. De resto, foi o goleiro do Juventude que trabalhou e trabalhou muito, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Aliás, o goleiro do Juventude que fez um pênalti claríssimo, indiscutível. Não tinha nem bola em disputa, até porque a bola estava com ele mesmo, jogou o braço no Kahneman, não há o que discutir, cobrança perfeita do Bright White, bem no canto, o Marcão foi na bola, se esticou todo, mas estava lá o Bright White colocando com muita categoria na bochecha da rede, como a gente costuma dizer. Depois, o Kiki Oliveira, que é um jogador extremamente voluntarioso, um jogador participativo, ele não se omite, ele tem força, ele tem velocidade, mas ele deve muito tecnicamente, né? Naquele lance mais refinado que precisa da técnica no passe final, ele fica devendo, mas ainda assim, na ótima jogada do Alisson, o tapa para dentro, a participação do Vilhaçante, o Cristaldo não chutou como gostaria, sobrou para o Kiki e ali ele foi bem, ele aproveitou a chance, colocou a bola na rede, fez o 2-0 e deu a tranquilidade total para o Grêmio. O Juventude reclamou muito, mas estava impedido, né? Em relação aos outros 2 lances, beleza, caberia debate. Eu acho que foi falta no Marlon e acho que não foi pênalti do Kiki, mas caberia debate. São lances pelo menos interpretativos, só que nem cabe debater porque estava impedido no início da jogada o jogador do Juventude. Então, mesmo que o torcedor do Juventude tenha reclamado, a arbitragem foi bem. E aliás, ao longo do jogo, até quase estava compensando algumas coisas pela penalidade que deu. Algumas faltas para o Grêmio ele não marcou, na dúvida deu para o Juventude, deixou de aplicar alguns cartões também para a equipe da Serra, mas tudo certo. O Grêmio venceu, gente. Conseguimos uma diferença significativa em relação ao Z4 e jogamos bem. Coletivamente o Grêmio jogou muito bem. Alguém vai dizer, mas era contra o Juventude. É um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. O Juventude não vive uma boa fase, é verdade, mas com esses mesmos jogadores o Juventude já fez algo muito diferente. O Juventude já ganhou os jogos do Grêmio, inclusive o histórico recente é ruim aqui no Jaconi. É difícil jogar aqui. Esse Juventude tem sim a sua qualidade, o Enio entrou no segundo tempo e acrescentou muito, o Grêmio teve dificuldade para marcar ele. Então a gente tem que valorizar essa vitória, porque o Grêmio teve dificuldades para jogar contra adversários mais frágeis do que o Juventude. Esportivo Luquenho, Atlético Grau, CSA, o próprio Santos no Campeonato Brasileiro. Chegamos à 3ª vitória seguida, a 2ª no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Ganhamos do Bahia e ganhamos agora. Tempo de novo para descansar e isso é importantíssimo. Por quê? Porque essa vitória ela é construída muito por jogadores que estavam de tanque cheio. Eu falei para vocês aqui, jogadores bons, cansados, não produzem. Imagina jogadores com várias limitações como são a maioria dos nossos. Eles vão jogar mal, faz parte do jogo, eles já não são tão bons. Aí jogam cansado, jogo em cima de jogo de 3 em 3 dias, não tem como. O calendário do futebol brasileiro é desumano, por isso eu digo que o Mano acertou, já havia falado isso, o Mano acertou em preservar no meio de semana pela Sul-Americana. Muita gente disse o seguinte, mas olha, o Godoy Cruz empatou, era só o Grêmio ter vencido por 3-0 que classificava se tivesse colocado os titulares. Recebi várias mensagens nesse sentido. Gente, engenheiro de obra pronta é uma barbada. Todo mundo tinha certeza que o Godoy Cruz ganharia do Atlético Grau. Não aconteceu, foi uma surpresa. O que podemos e devemos criticar, e eu mesmo critiquei muito, é que o Grêmio, como as reservas, teve ainda um jogador a mais, depois 2 jogadores a mais, deveria ter vencido
a equipe do Esportivo Luquenho. O Grêmio foi muito mal no jogo e poderia ter ido melhor com aqueles jogadores que estiveram em campo. Agora, a decisão do Mano de preservar foi muito acertada. O Mano tá fazendo um bom trabalho. O Mano é bom treinador. Tem os seus defeitos, óbvio que tem, todos os treinadores têm, mas o Mano é bom treinador. Não é à toa que ele fez um grande trabalho no Grêmio há 20 anos, que depois ele vai pro Corinthians e ganha o Campeonato Brasileiro da Série B, ganha uma Copa do Brasil, ele é bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, tem várias boas campanhas, só treinou grandes clubes, chegou na seleção brasileira. Vamos confiar no Mano. E eu tava falando muito isso quando o Grêmio não estava ganhando, quando o Grêmio estava empatando, quando o Grêmio estava perdendo, jogando mal, e agora é óbvio que na vitória eu reforço isso ainda mais. Vamos confiar nos bons profissionais, experientes também que são o Mano e o Felipão. Ultrapassado é quem chama o Felipão de ultrapassado. Ele está nos ajudando muito, inclusive nessa questão da base. O Alisson, para mim, ele que eu coloco no título como um grande atacante. Para mim, o melhor em campo. Jogou muito o Alisson. Outro patamar, outra prateleira, sobrou em campo. Tecnicamente, um jogador incontestável. E claro que ganhando mais experiência, mais rodagem, ele vai crescer ainda mais. Vai oscilar também, o que é normal, e a gente precisa ter paciência. Mas ele é muito acima da média. E aí eu fico me perguntando, o Grêmio gasta com Amuso, gasta com Aravena. Os melhores pontas que o Grêmio teve nos últimos anos foram Everton, Cebolinha, Pedro Rocha, Ferreira, PP, todos da base. Coloca o Alisson, coloca o Riquelme, que entrou no segundo tempo e entrou bem, participativo, mais uma vez demonstrando qualidade e também personalidade. Esse é um Grêmio diferente, esse é um Grêmio muito melhor e que a gente quer que siga também dessa forma, aproveitando a base, colocando os meninos, não dando uma responsabilidade que não é deles, mas oportunizando, pois eles estão merecendo e eles são melhores do que vários que foram contratados. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro ponto, o presente, o Rossato, Vice Futebol, quero parabenizar ele aqui. Ele chegou na entrevista coletiva e disse que todos os torcedores que estiveram no estádio Alfredo Jaconi, que pagaram um ingresso caríssimo, em torno de R$200, ganharão ingresso para assistir Grêmio e Corinthians dia 12 na Arena. Parabéns, Rossato. Excelente atitude do Vice Futebol do Grêmio. Quando é para criticar, eu venho aqui e critico, mas quando tem que elogiar, a gente elogia também. E para fechar o vídeo, reforço chegando. Tem um reforço encaminhado. Esse reforço é Alex Santana. A informação é do Neto, meu colega de Bandeirantes, o craque Neto. Foi ele que trouxe lá em São Paulo. Acontece o seguinte, o Alex Santana é volante do Corinthians, está com uma negociação encaminhada com o Grêmio, segundo a informação do Neto. Ele vem para ser o 8 que o Grêmio precisa. Eu não vou, neste momento, emitir uma opinião mais concreta a respeito do jogador, porque vi poucas vezes. Nas vezes que vi, não prestei tanta atenção, mas me parece sim ser um jogador de boa relação com a bola. Vou me debruçar em estudar esse jogador para trazer uma análise mais concreta, porque a informação ela foi agora, no final do domingo já. Então, surgiu na entrevista coletiva, né, tanto do Mano quanto do Rossato. Eles não confirmaram, também não negaram, que faz parte do jogo, para não atrapalhar essa parte final das negociações. Mas segundo o Neto, tá praticamente fechado o acordo, faltariam detalhes. O Alex Santana nem jogou pelo Corinthians no final de semana, já foi retirado para poder fechar essa transferência para o Grêmio. Tomara que seja um jogador que venha para nos ajudar, faltando detalhes para confirmar, mas é um reforço que está chegando, uma negociação encaminhada. Alex Santana, volante, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários, o conteúdo para Matiello, corretora de seguros, e Crepe do Alemão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.